E aí, Vinícius, quanto tempo que você estudou para conseguir assim a aprovação na PRF? Como é que foi mais ou menos a sua rotina de estudos até conseguir a aprovação? É, concursos já desse nível, né, vamos dizer assim, concursos que já PF, né, Polícia Aham. Federal, Polícia Rodoviária Federal, esses concursos, vamos dizer assim, de nível federal, a gente não pode negar que são concursos muito requisitados, né? São bastante. E ainda somada a A questão, grande né, quantidade de a estudos. grande quantidade de estudos, somado É. também ao fato de que são concursos que estão sempre na mídia, né? Sim, exato. Então a gente, assim, a marca, vamos dizer assim, ostentar aquele brasão, né, da PRF e da PF. Muitas vezes, se você tem um evento nível mundial aqui no Brasil, né, nós teremos esse ano, temos esse ano, né? Uhum. Por exemplo, você vê um G20 lá no Rio de Janeiro, o BRICS, né, que é aquele encontro de países também, Sim. o COP30, que agora vai ser no Pará, né? Esses eventos, muitas vezes, às vezes na rua você vê aquela escolta de autoridades, né? Então isso realmente torna cada vez mais esses concursos mais visados, né? Exato. Então existe uma concorrência. E, diante disso, você tem que ter uma preparação um pouco mais profissional. Exato. Então, de fato, né, eu comecei em 2016 para 2017, comecei a estudar, não tinha edital previsto ainda, e aí vai um ponto muito importante, né, Júlio? Júlio, como professor, aí sabe também, né? Não espere o edital estar na praça. Vou pedir até para a edição colocar assim, uma mensagem bem forte disso aqui. Não espere. O tempo é o seu maior aliado. O tempo é o seu maior aliado. Então não espere que o edital esteja batendo na sua porta para você começar a estudar. Hoje em dia, nem os concursos aparentemente pequenos estão fáceis. Não, né? é verdade. Então exige uma preparação de alguns meses ou de alguns anos. Então o concurso da PRF, o concurso da Polícia Federal que nós tivemos há pouco tempo, né, poucas semanas atrás, você tem que ter uma preparação. Se você não é da área, né, se você não tem uma certa familiaridade com algumas matérias do edital, aí que você tem que torcer para não sair rápido, para demorar. É isso aí. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a torcer para o edital demorar a sair, por que pareça, né? Quem não estuda muito, torce para chegar logo. Porque ele não tem noção do que vai encontrar pela frente. Não tem noção do nível da prova. Mas quem começa a estudar percebe que é um conteúdo bem grande, né? Um conteúdo extenso, né? São mais de 12, 13, 14 matérias, né? Exato. E tem concurso ainda mais, o concurso do Júlio, por exemplo, né? Concurso de 20 matérias, né? Concurso bem grande. Então, exige uma organização muito grande. Então, eu creio que esse é o melhor momento para estudar. Nós vamos fazer um programa na sequência, não hoje, né? Mas vamos fazer na sequência só com dicas de preparação específica para a PRF, tá? Acompanhe essa sequência, essa série que tá muito boa de programas aqui, tá bom, Vinícius? Aí, como é que foi assim o dia da prova? Você lembra? Depois da divulgação do resultado? Conta pra gente aí. Lembro sim, né? A prova aconteceu em 2021, né? E eu já estava um pouco, 2021, para quem não lembra, né? Pós-pandemia ou já no final da pandemia, mas ainda vivendo. O concurso da PRF 2021 foi o primeiro concurso federal ali na transição da pandemia, né? Sim. Saindo da pandemia, vamos dizer assim. Então, eu confesso que eu estava bem esgotado já. Nossa. Já vinha naquela batida de Todo estudo. mundo estava bem. Todo mundo já estava, né? Aquele contexto. E nós não podíamos nem ir para a igreja fisicamente, né? Verdade. O servo que eu mais gosto de fazer tá na igreja, Tá né? na casa do Senhor. Senhor. Então, assim, eu lembro muito bem que eu realmente estava bem esgotado. E a gente tem que fazer um parênteses aqui, que teve um concurso da PRF em 2019, né? Que eu já tinha uma base boa, muito boa, por sinal. Esse concurso foi regionalizado. Sim. Eu fui fazer a prova em Cuiabá, Mato Grosso. Fui para lá. Não teve prova aqui, né? As vagas eram regionalizadas, né? E aí você faz um estudo, né, do estado que você tem um pouco mais de vaga, um pouco mais de chance, né, no seu momento de estudo ali, na sua, vamos dizer assim, em qual momento do estudo você está, qual nível você está de estudo. E, enfim, eu escolhi Cuiabá, fiquei por poucos pontos. A reprovação. Então é um ponto importante para dizer, jovem, não passou na primeira, não passou na segunda, calma. Que todos nós aqui não passamos temos primeira. muitas reprovações aqui para contar. Muitas reprovações. E como qualquer outra pessoa, fiquei muito triste.
E a gente chora, porque quando você começa a estudar de fato, de forma profissional, quando você separa de fato um tempo para você estudar, você estuda de forma disciplinada, você se dedica aos estudos. Podemos aqui falar num outro momento, né, um outro programa, os métodos de estudo, como Senhora, né? eu quero Júlio saber tudo isso. sabe muito bem. Quando você faz o seu cronograma, quando você passa a estudar de forma realmente profissional, incluindo finais de semana, quando você organiza a sua vida para aquilo. Então, a reprovação, eu já estava nessa fase de estudo, um estudo bem bacana. Quando você reprova, você sente ainda mais, Sente né? mais, né? Quando Você você fez não- a sua parte, né? Quando você não estuda muito, uma reprovação. Tudo bem, não estava esperando muito bem. Agora, quando você espera passar, enfim, não passei, Certo. mas continuei. A minha diferença para a diferença daquele que não passou ainda, que reprovou na primeira, muitas vezes essa, a diferença de alguém que passa, muitas vezes ela é aquela pessoa que permaneceu estudando. Sim, certo. Então, muitas pessoas, o que acontece depois da primeira reprovação? Desistem. Existe. E a pior coisa que você pode fazer é desistir. Por quê? Muitas vezes a sua aprovação ela está por alguns detalhes, né? Às vezes é por uma matéria que você precisa dar um reforço, às vezes é pelas circunstâncias do tempo. Verdade. É um dia que você está um pouco mais nervoso, é uma circunstância da sua vida, é um problema, às vezes, na família, que alterou um pouco o seu emocional. Enfim, se você permanecer estudando, é quase que impossível, Júlio. Vamos dizer assim, é muito difícil a pessoa não passar no concurso se ela permanecer, né, Vinícius? E a 2021 foi prova disso. Com dificuldades ainda maiores, pandemia, aquele estresse também, porque eu estava trabalhando, era bombeiro, né? Então trabalhava conciliando, e um momento tenso que a sociedade viveu, né? E estudando ainda, e estudar também sem edital. Você tem que ter muita disciplina. Tem que ter, não é fácil. Não é verdade? Né? Você tem que ter muita Essa disciplina. continuidade não é fácil. Você estudar sem um edital físico para você se sentir motivado, também é um grande desafio. E todos os meus colegas, né, amigos, ou até meus irmãos que estudaram dessa forma, todos passaram. Que bênção, olha só. Todos passaram. Concursos aqui no estado, concursos fora. Uma colega, até comentei com o Júlio, uma grande amiga, acabou de ser nomeada juíza em Minas. Queremos conhecê-la nossa também. doutora, né? Uma irmã nossa, uma serva do Senhor. Então, em 2021 fiz a prova, lembro muito bem o dia. E depois desse momento todo de preparação, de muita dedicação, é claro, sobrecarregado, mas eu lembro, Júlio, que eu fiz até a prova aqui no Colégio Estadual, Espírito Santo, ali, né, ali pertinho do centro de Vitória. Eu lembro que o sentimento que eu tinha é que eu estava extremamente preparado. E eu estava muito em paz também. Fez a sua parte, né? Fez a sua parte, né? Eu acho que essa palavra que o Júlio falou é o ponto principal. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós realmente levamos a sério, é claro, vem um pouco a ansiedade, o nervosismo, mas vai chegar um momento que você vai estar assim, eu fiz tudo que eu podia fazer. Tudo estava ao meu alcance. Está nas mãos do Senhor também. E aí que entra a bênção do Senhor, né? Isso. O Senhor, ele é justo, irmãos. Amém. Todos os concursos aprovados que vêm aqui falam exatamente isso, viu? Todos violaram isso, todos. Eu até brinco, Júlio, que o Senhor ele é tão justo, que ele não consegue ser injusto nem mesmo com o ímpio, sabia? Exatamente. Então o Senhor vai ser justo com quem? Ele é justo com o disciplinado, ele é justo com o servo do Senhor, aquele que se dedicou, ele é justo com aquele que dentro das circunstâncias dele fez o que ele poderia fazer. Ele é justo com aquele que muitas vezes estudou, sabe, nas madrugadas. Aquele que muitas vezes, ele no final de semana estava ali estudando, que muitas vezes deixou de ir para uma confraternização, às vezes da família, que se dedicou. Cada um na sua realidade, cada um dentro das suas dificuldades, mas o Senhor é justo. Então ali naquele momento, tudo isso veio na minha mente. Isso me trouxe uma paz muito grande, porque eu sabia que eu tinha feito o melhor que eu podia ter feito. Eu estava sobrecarregado, cansado, mas eu estava em paz. Amém. Entrei na escola, na porta da escola já tinha os PRFs, né? Porque quando tem uma prova do órgão público, né? A própria corporação também faz um apoio. Dá um apoio. E aqueles carros bonitos, né? Eu passei, o olho chegou a brilhar, as pessoas passavam, os candidatos tiravam foto, e eu passei meio tímido assim, e no meu coração falei, olha, eu vou botar essa farda. Eu vou botar essa farda aqui, com certeza eu vou botar essa farda. Senhor, agora eu fiz a minha parte, igual o senhor também faz a parte do Senhor. E entrei para fazer a prova e iniciei a prova ali, né, na parte da tarde e sem dúvida alguma estava muito bem preparado, que bênção, né, muito bem preparado. Graças a Deus. E assim, Vinícius, tem assim, né,
uma experiência para compartilhar com os irmãos desse processo? Sei que depois você fez a prova, teve que aguardar ser chamado, né? Pra gente até já tá dando o nosso horário desse primeiro programa, assim, né? Passando até rápido, né? Conversa boa, Conversa boa. né? Muita coisa boa para compartilhar, mas você tem alguma coisa para compartilhar com os irmãos, assim, dessa trajetória? Sim, a vida do servo, né, Júlio? Antes, durante e depois, né? As experiências. Aham. Bom, nós sabemos que nós conhecemos um versículo muito, né, muito conhecido nosso, dos servos do Senhor, da igreja, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Exatamente. E todas as coisas cooperam para o bem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, né? Exatamente. Então, assim, de fato, eu fiz a prova, fui muito bem, consegui a aprovação, saiu meu nome. Aí podemos dizer, né, ver o nome no diário oficial. Ver o nome ali, sabe? Até mesmo aquele primeiro nome, vamos dizer assim, quando a banca, né? A banca, ela Os primeiros os primeiros resultados, vamos dizer assim, os primeiros resultados, né? E é muito bom você ver seu nome ali, né? E já tem colegas que, sem você saber, já estavam pesquisando o nome. Já te manda aquela mensagem, parabéns. Parabéns, eu lembro que eu acordei, né? Estava casado, né? A prova de 2019 eu ainda estava para casar, estava noivo, né? A prova de 2021 já estava casado com a minha esposa, inclusive concurseira também. E tá aí, já vai ser a próxima. Vai ser a próxima que vai vir aqui compartilhar o testemunho, vai ser a esposa do vídeo. Estará aqui a pessoa, uma serva do Senhor, uma esposa que eu amo muito e que me ensina muito também, muito dedicada. Mas eu lembro que ela estava dormindo, eu fui lá no computador rapidinho, ali, aquele F5, pra atualizar. E saiu o nome ali, eu vi. E assim, realmente o nível da prova foi um nível que foi um pouco puxada a prova. Porque eu fiz 2019, fiz 2021, né? 2021 veio bem a prova. Veio uma prova porque acrescentou algumas matérias. Sim. Não somente matérias, mas conteúdos dentro das matérias. Então veio língua estrangeira, né? Veio alguns outros conteúdos, a parte de trânsito, por exemplo, veio a parte de resoluções, que é o específico do específico. Muita coisa, uma carga de conteúdo muito grande. Mas enfim. E aí, ao ver o nome ali, é uma alegria muito grande, é uma coisa assim única, que é satisfatório demais. Mas realmente vieram também as dificuldades, né, Júlio? Eu saí da aprovação, fui fazer o TAF, né? Graças a Deus o TAF, né? Estava bem preparado. Bem preparado, né? Podemos dizer que o TAF ele é até um pouco mais tranquilo, né, do que o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é realmente um pouco mais puxado. Mas todos aqueles que se dedicam também fisicamente, né? E é importante a atividade física durante a preparação para o concurso, né? Com certeza. Te ajuda muito a saúde mental, enfim. Até mesmo para você aliviar um pouco o estresse da carga de estudo, né? E aí vieram os exames médicos, né? No exame médico, eu lembro que eu contei que eu já operei os 2 joelhos, né? Há muito tempo atrás, eu tenho os 2 joelhos operados. Há muitos anos eu fiz essa cirurgia. Era novo, jogava bola. E aí eu fiquei no exame de saúde, né? Puxa. Então imagina, você passar no mais difícil, vou dizer assim, na parte que seria mais tranquilo, eu fiquei, né? Tive que refazer vários exames e por conta de um dos joelhos, inclusive, um joelho eles consideraram ok, o outro joelho, só. Algumas incoerências tiveram ali, polêmicas, né? Todo concurso tem isso também. Todo concurso tem polêmicas, várias pessoas tiveram que entrar com recurso, aquele negócio todo concurso é assim, né? Então, não ache que... Só termina na posse, né? Só termina se você tomar posse, né? Depois da prova. Lá no Diário Oficial da União, pra você tomar posse, é ali que termina a jornada. E aí foi esse momento. E aí entra o momento das maiores experiências que eu tive mesmo, porque eu refiz os exames e ainda assim fui considerado inapto. Ainda no... E no recurso. Então, a partir de então, eu estava eliminado do concurso. Meu Deus do céu. E aí começou, eu nunca esqueço o dia que eu recebi essa mensagem. E aí realmente foi um momento de provação mesmo. Um momento, assim, interessante que nós somos provados naquilo que nós gostamos muito, né? Naquilo que é muito importante para nós. Importante para nós. Não sei se tem ainda tempo, Júlio. Não, tem, claro, continua. Mas aí fui realmente eliminado do concurso. Né? Agora só restava a instância judicial. Sim. Né? E na instância judicial, eu bem abalado ali, né, tudo mais, porque realmente é um concurso que me dediquei, porque eu inclusive fiz na parte física, com até um dos melhores índices lá do dia, né? A corrida, as barras, flexões, enfim. Estava realmente muito bem fisicamente, tranquilo. Vi colegas reprovando a parte física, né? Infelizmente. Mas
tivemos que entrar via judicial. Inclusive, essa irmã, que hoje é juíza, acabou de tomar posse, ela foi minha advogada. Ela foi sua advogada, foi instrumento de bênção aí na sua Instrumento de vida. bênção. Ela e uma outra irmã nossa, do Rio de Janeiro, né? 2 irmãs, foram as advogadas. A minha esposa também, é da área jurídica, né? Ela é advogada também. Hoje suspendeu a OAB para poder fazer alguns concursos, né? Mas elas prepararam todo o recurso. E aí essa experiência realmente foi muito marcante, porque nós entramos com um mandado de segurança. Mentira, minto. Nós entramos com recurso, porque o mandado de segurança, uma vez que ele não é aceito, ele basicamente encerra o processo. Depois você tem que recorrer em outras instâncias. Poderia atrasar o processo e eu perder a entrada no curso de formação. Sim. Então entramos logo com um processo, né, um recurso, né, na forma de processo. Tem alguns detalhes do processo, mas enfim, entramos e pedimos urgência por conta do curso de formação, né? Então esse processo seria analisado, né, pelo menos a liminar dele, né? Essa decisão rápida que seria liminar, ele seria analisado em aproximadamente 24 horas, né? TRF2 aqui, que era da região, né? Nós entramos aqui, ele analisou, e a primeira decisão do TRF, isso foi, irmãos, eu até resumi um pouquinho, isso foi, tipo assim, no dia 20 de setembro, 21 de setembro, o curso de formação começava dia 24. Ou você já tava... Assim, foi na quinta-feira, nós entramos no recurso, o curso de formação começava na sexta, o início, né? Sim, chega lá, tudo mais, na sexta-feira. Na segunda-feira começava mesmo, de fato, o curso de formação. Mas, na quinta-feira entramos com recurso para ser analisada, né, no mesmo dia, entramos amanhã para tentar ser analisado, para eu tentar pegar o início do curso de formação, que foi 2021/1, né? Primeira turma, minha turma. Foi negado. Olha só. Indeferido o recurso. Então, olha só, o drama, você ali perder no recurso administrativo, entrar com recurso também sem deferido. Aí entrou com recurso judicial, também sem deferido. E aí foi a quinta-feira, essa irmã, né? A Giane, né? Uma bênção, uma irmãzona que nós temos, eu e minha esposa, amiga de infância, enfim. Eu saí numa quinta-feira à tarde, realmente eu fiquei um pouco abalado, mas tinha um culto. Tinha um culto de um culto de oração. De oração. Culto de oração. Aquele culto para chorar um pouquinho. Culto para chorar os pés do Senhor. E eu reuni minha esposa e essa amiga nossa, eu morava em Marechal Floriano, né? Estava ali pertinho, no Manaim, inclusive. Falei, olha, vamos deixar o Jequitá, nós fomos indeferidos, nós só vamos pensar essa noite ainda, depois que nós voltarmos do culto. Então fomos arrumar para o culto. Essa amiga, ela falou, não, eu quero ficar aqui, eu não aceito essa. É uma excelente advogada, hoje está como juíza, mas ela é uma excelente advogada e ela não dá o braço a torcer. Não, porque ela sabe que eu tinha total... E tinha o direito, você tinha... Os meus direitos, assim, como que eu pude ser bombeiro e não podia ser, né, PRF, né, como eu tinha uma parte física muito bem. Falei, não, Giane, vamos, Carol, Ana Carolina, Giane, vamos pro culto, vamos lourar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, nós temos esse recurso. Então, jovens, nós temos a última instância, a última instância para aqui. A minha última instância, na verdade, ela é o Senhor. É o Senhor, e do Senhor vem a última decisão, né? É isso. Fomos pro culto e, durante o culto, teve aquele período de oração, de glorificação. E, irmãos, a gente fala isso não é para nossa vaidade, nosso engrandecimento. Mas no culto o Senhor me visitou muito, muito mesmo. Eu chorei no culto, chorei muito no culto. E quando o irmão que estava ministrando ali, ele pediu uma glorificação, dentre as várias, né? O Senhor deu um dom que a igreja glorificava o Senhor. Então aquele momento é um momento de uma oportunidade para os irmãos glorificarem, né? Olha. E eu fui o primeiro a glorificar. E eu glorifiquei muito ao Senhor, eu lembro muito bem as palavras, né? Eu glorifiquei o Senhor e falei assim, Senhor, eu glorifico a Ti porque... em todo o tempo, o Senhor sempre esteve comigo. Aleluia. E em todo o tempo, o Senhor sempre foi justo com o justo. O Senhor sempre foi fiel com os servos do Senhor. Amém. Então, naquele momento, a visitação do Senhor, o Espírito Santo nos quebrantando, minha esposa chorando de um lado, ninguém entendia muito bem, né? Um choro copioso, né? Aquele choro carregado, contrito, copiosamente. A Giane também, essa nossa amiga, chorando. E eu chorando também, eu glorificando o Senhor. E ali foi muito importante, por isso assim, o culto, a igreja, o corpo, os dons espirituais,
é a nossa maior riqueza. Exatamente. E fazem parte da jornada do concurseiro também, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui, Júlio, contando isso para você, para que você também tivesse essas experiências. Nós passamos por isso, né? Passamos. Isso, você jovem, você irmão ou irmã, independente da idade, talvez você esteja passando por isso também, Exatamente. né? Por reprovações, seja em qual fase, por dificuldade, seja qual for. Mas lembra disso, nós temos o Senhor conosco. Amém. Nós temos muito maior do que um concurso público, do que uma realização profissional, muito maior do que isso, é saber que nós temos um Deus que cuida muito bem de nós. Amém. Que se importa conosco. Amém. Que se importa também com os detalhes, né? Para o Senhor, talvez um concurso público seja uma coisa tão pequena, né? Mas ainda assim, o Senhor é generoso. Amém. Ele é muito generoso, o Senhor é extremamente generoso. Ele sabe que isso é importante para nós, a formação de um lar, um conforto nessa vida. Com certeza. Isso é importante também. E ali choramos e tudo mais. E a minha esposa e essa nossa amiga foram para casa. Foi um culto abençoado, maravilhoso. Foram continuar no processo. E elas falaram assim: Vinícius, vamos juntos, né? Para você estar ali com a gente, montando o processo, o recurso do recurso. O recurso do recurso. E eu disse assim: não posso ir. Mas por que você não pode ir? Porque eu tenho uma visita a fazer. Tem uma visita do... O servo não pode parar. A obra continua sendo realizada. Continua, meus irmãos. Maravilha. Fui para um lar fazer uma visita de uma família que estava em dificuldades. Amém, meu irmão. E ali eu fui dar força aos irmãos que estavam em dificuldades. E eliminado o concurso. E eu estava eliminado do concurso, irmãos. Estava eliminado do concurso. Mas fui nessa visita, o Senhor falou, nos usou nos dons espirituais. E depois eu conversei com o irmão, não falei a minha dificuldade, o irmão contando as lutas dele, e eu fui falando, o Senhor foi me usando ali, Amém. nos dons, e também nas palavras, né? E ele foi falando, conversando comigo, foi desabafando, foi chorando, e o Senhor quebrantou aquele lar, foi uma bênção, as visitas. E depois eu fui para minha luta, né? Foi para o meu lar também. E fui compor a guarnição ali que estava trabalhando, né? E fomos fazer o recurso. E para finalizar, ô Júlio, essa parte, né? Fizemos o recurso. E o recurso foi feito já no final da noite mesmo, depois do culto, 10 e pouco nós protocolamos, né? E na parte da manhã, irmãos, é difícil muitas vezes um tribunal, ele, vamos dizer assim, corrigir algo que ele fez em alguns momentos, né? Lógico que corrige muitas vezes, mas naquela circunstância seria um pouco difícil. Mas nós entramos com o recurso e o Senhor nos deu, oramos antes de protocolar o recurso, fizemos um clamor e protocolamos o recurso. E pela manhã eu deixei as irmãs lá, né, minha esposa e ela, ali, ela está dando F5, né, no site do tribunal para ver a resposta. E eu fui até mesmo eu fui fazer atividade física. Eu falei, preciso sair, preciso fazer corrida, preciso cuidar da minha saúde física também. E orar com o Senhor, né? Orar ali, me espadecer um pouco. Eu sempre gostei muito ali de estar orando, aonde eu for. E quando eu estava ali na minha atividade física, eu recebo uma mensagem no celular. Olha, nós acabamos de receber a resposta e o deferimento do recurso. Nós estamos agora recebendo a aprovação, então você está apto. E no final da resposta, o juiz ainda colocou que eu estava apto para entrar num curso de formação. Glória a Deus. E dali então, foi assim, em menos de 24 horas, eu recebi o recurso, estava comprando passagem. Para ir para academia. Já estava indo no outro dia. Amém. Eu já estava pela manhã em Santa Catarina. Glória a Jesus. Na academia da PRF. Amém. Que testemunho maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Graças a Deus é fiel. Deus é maravilhoso. É de arrepiar muitas vezes, né? Como, né? Eu brinco, Júlio, que eu sempre gosto de ouvir muitas experiências dos irmãos, né? E como isso é importante. Com certeza. Né? Então é muito importante a gente estar falando isso para os irmãos. Às vezes a vitória ali, né, o diário oficial é um recorte, né? Mas tem toda uma trajetória, né? E essa trajetória que vai fazer muitas vezes os irmãos não desistirem também, né? Dessas experiências. Amém. Vinícius, olha só, nós estamos encerrando o nosso primeiro programa, mas você volta na semana que vem? Com certeza. Você volta que tem mais coisa pra gente compartilhar. Olha, que Deus abençoe sua vida e essa carreira na PRF, tá? Foi um testemunho muito marcante. Tenho certeza que muitos irmãos aqui vão se identificar com ele, né? Porque realmente não é fácil, né, Vinícius? Não é fácil a trajetória de estudos, de aprovação e dificuldades. Mas fala para os irmãos para encerrar esse primeiro programa. Você acha que valeu a pena o esforço, a dedicação até aqui? Tá valendo, Vinícius? Fala aqui, olhando para os irmãos aqui, ó. Ô, Júlio, essa é uma pergunta que você me faz e eu fiz a vários amigos que passaram em vários concursos. Concursos e outras carreiras que foram vitoriosas. Valeu a pena se esforçar?
valeu a pena estudar, valeu a pena passar, às vezes, madrugadas estudando, muitas vezes se abdicando de alguns momentos de confraternização. E todos, inclusive eu, em uma só resposta, né? Nada foi em vão. Com certeza. Tudo valeu a pena, todo sacrifício valeu a pena, né? Esse gosto, essa satisfação, você também vai usufruir. Amém. Então vale muito a pena se dedicar, vale muito a pena pagar um preço. O servo do Senhor, ele também tem um preço a ser pago. Verdade. A gente não pode romantizar esse momento também de dedicação. É um momento de muito esforço, Sim. é um momento de muita dedicação, é um momento de sacrifícios. Eu não tenho vergonha alguma de falar, né? Assim como o Júlio, provavelmente, quantas vezes nós botamos a cabeça nos livros Como? e muitas vezes chorando Chorando mesmo. em cima do material ali. Senhor, tudo. como é que eu vou dar conta disso aqui tudo? É isso aí. É muita matéria, eu não sou capaz, a concorrência é muito grande, eu não me sinto capaz intelectualmente, mas eu falo para vocês, vale a pena e eu estou aqui junto com o Júlio Amém. para falar para você que vale muito a pena, então não perca o foco nos concursos. Gostei do fechamento, muito bom. Queridos, olha, nós estamos encerrando esse primeiro programa aqui do Foco nos Concursos, tá? Na próxima semana a gente continua falando um pouquinho da trajetória do Vinícius para você conhecer um pouquinho do dia a dia dele na PRF, tá certo? E expectativas para o próximo concurso. Então, esse foi o programa Foco nos Concursos de hoje e eu espero vocês no próximo programa. A paz do Senhor.